Olá pessoal, boa noite. Hoje eu vim aqui fazer um vídeo um pouquinho diferente do que vocês estão habituados. Eu não vim fazer nenhum tipo de entrevista, nem falar sobre algum evento que eu fui. Hoje eu vou estar aqui fazendo o resumo de um livro, e o livro que eu vou estar começando o resumo é do Teoria e História do Mises. A ideia central é fazer meio que um planejamento. Esse livro não tem nenhum resumo no YouTube, nem nada do tipo. Não tem nenhuma leitura comentada, e aí eu decidi então que eu que vou fazer, e até um teste para eu voltar fazendo uma leitura também do Ação Humana. E se ficar interessante, se tiver um feedback legal nesses vídeos que eu vou estar fazendo do Teoria e História, eu pretendo continuar quando for fazer o Ação Humana, porque é um livro mais complexo e tal. Então, hoje vou começar aqui falando sobre o prefácio. O que é um prefácio? Um prefácio é um resumo, um mini resumo do do livro, feito pelo autor ou por uma outra pessoa. E o prefácio desse livro, ele é feito pelo Rothbard. Bem, logo de início do prefácio, o Rothbard ele comenta que ele já fala sobre o Mises e sobre suas 4 grandes obras, né? Que no caso ele fala do Teoria do Dinheiro e do Crédito, ele fala do Livro do Socialismo, ele fala do Ação Humana e por último que é o Teoria e História. Só que ele já chega comentando, ele fala que o Teoria e História é a base que ele fez por último, mas é a base que você tem que ter epistemológica, histórica e teórica para você ler o Ação Humana. E pelo fato de ter a economia, ele teve menos sucesso do que os outros livros, porque ele era um livro um pouco mais voltado para a teoria, para você entender como é o processo do método do Mises e suas críticas aos outros métodos. Depois o Rothbard já chega falando que o Mises nesse livro ele vai criticar o cientificismo, vai criticar o historicismo e o materialismo dialético marxista como forma de atrativo para o livro. E talvez isso é o que tenha feito o livro ter tido menos impacto na ciência econômica de certa forma. Também porque, à época, os economistas e a academia ela estava muito mais voltada a ter uma aprovação no sentido de as outras ciências utilizavam um determinado método e a ciência econômica ela não poderia usar esse método que a academia estava usando. E como o Mises veio mostrando que, olha, não é legal utilizar esse método nesse livro, pelo fato dele ter dito que a ciência econômica não pode utilizar desse método, ele teve um menor engajamento, porque utilizar um método que as outras ciências estavam utilizando era mais normal, porque você criaria mais uma aceitação no meio acadêmico. Então o Rothbard vem falando, logo em seguida dessas críticas, ele fala que no livro você vai entender realmente como é que funciona a diferença do dualismo metodológico, por que para ciências naturais você deve utilizar um método e por que na ciência econômica, na ciência que tem a natureza humana como foco principal, por que você tem que adotar ela de forma diferente, por que você não pode utilizar métodos semelhantes para esses dois tipos de análise. E nesse livro então que a gente vai poder estar vendo nos próximos capítulos como que não pode se encaixar essas duas coisas. Que o Mises também sofre algumas acusações durante sua trajetória acadêmica, que é a acusação dele ser um teórico puro, por ter demonstrado no sentido de tudo que ele fala é só teoria, não dá para ser aplicado na prática, porque ele utiliza muito das suas análises fazendo uma análise a priorística, não uma análise a posteriori. E nesse livro você vai ver de fato por que as afirmações do Mises estão corretas e não as outras, por que o a priori está correto e por que a gente não deve utilizar os outros métodos, e mostrando que as análises do Mises não precisam ser testadas, no sentido de você precisar ir lá e fazer um teste para estar conferindo se 2 mais 2 vai dar igual a 4, quando essa é uma acusação, essa é uma premissa completamente lógica, você não tem como falsear esse tipo de coisa. E para finalizar o prefácio, o último comentário do Rothbard é dizer que
A economia austríaca só experimentará um renascimento genuíno quando os economistas lerem e absorverem as lições vitais dessa obra, infelizmente negligenciada, e sem a praxeologia, nenhuma ciência econômica pode ser genuinamente sólida. Bem, eu gostaria de agradecer a todos vocês que viram esse mini resumo do prefácio. Foi uma coisa pequena, foi só para fazer uma demonstração de como vai funcionar a série. Eu vou fazer os vídeos curtos, o prefácio é bem pequeno, tem 3, 4 páginas, e diferente de alguns capítulos são maiores. Então eu pretendo resumir capítulo por capítulo para deixar as coisas um pouco separadas. Então se você precisar procurar alguma coisa só sobre o dualismo metodológico, vai no capítulo que fala só sobre dualismo metodológico. Quero só entender por que o Mises critica o cientificismo, vai no capítulo que fala só sobre o cientificismo. Porque se eu resumir 3, 4 capítulos, fica muita coisa num vídeo só. Eu quero fazer literalmente como se fosse um sumário, onde você vai olhar e ver o vídeo que você tá afim. E também é um jeito de fazer um estudo semanal um pouco mais focado. Eu não tenho muito tempo para sair fazendo vários e vários resumos o tempo todo. Eu também não fui eu que fiz os slides, quem fez os slides que vocês estão vendo provavelmente foi a minha namorada. Ela tá me ajudando nisso, porque eu não sou muito bom para fazer esse tipo de coisa, e o jeito que ela fez foi bem minimalista, eu gostei pra caramba, e o pessoal também gostou. Se você pode estar vendo isso aqui pelo YouTube, mas também vai estar disponível no podcast do John, que é o Tudo Bom Nada podcast. Vocês dão uma olhada lá. Se você está escutando esse áudio pelo podcast, você provavelmente não tá vendo os slides. Saiba que tem um canal no YouTube que tá saindo os vídeos com a minha cara, e vai ter também uns slides com se você quiser, tópico por tópico, aqui onde eu falei. E eu também fiz um mapa mental que eu também vou estar deixando disponível. Não fui eu, de novo, foi a minha namorada. Mas é um jeito, eu anoto as coisas e ela faz um jeito que fica bonitinho, e isso dá trabalho. Então, por favor, dê um feedback interessante, que se tiver um feedback bem positivo, eu vou estar dando continuidade. Se não tiver um feedback legal, eu não vou fazer, não tem retorno nenhum, então que se exploda. Bem, desde já eu queria estar agradecendo a todos vocês que escutaram, e fiquem atentos, porque toda semana sai um episódio de resumo desse livro até eu terminar ele.